Às vezes eu fico pensando que se fosse para resumir a dinâmica da vida, uma das maneiras que eu poderia olhar seria para a dinâmica de tornar conhecido o desconhecido, consciente o inconsciente. Não tem aquela frase atribuída ao Jung que diz que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino? Eu acho muito curioso e intrigante que só conseguimos lidar, interagir com aquilo que a gente conhece. Se eu não sei que algo existe, se eu não sei o seu nome, como é que eu vou interagir com isso? Como é que eu vou saber que amor é amor se eu desconheço o nome e o significado desse sentimento? Um conto de fadas que chegou para nós até hoje traz uma mensagem muito importante. Chama-se Rumpelstiltskin. Ele não é o único, existem outros com outros nomes com o mesmo tema. Mas essa história está nos falando sobre a importância de sabermos o nome. Somente quando a protagonista da história sabe o nome desse ser da história é que ela passa a dominá-lo, ou, em outras palavras, que ele deixa de ter poder sobre ela. Veja, nós aqui no mundo físico, nós precisamos separar as coisas para compreender. De todas as cores que existem, eu consigo compreender o azul quando, ao chamá-lo de azul, eu o separo, eu distingo, eu identifico ele das outras cores. Um linguista chamado Guy Deutscher fez uma investigação sobre como a linguagem afeta a maneira como nós vemos o mundo. Ele se dedicou a um tema específico, a ausência de referências à cor azul nos textos de diversas civilizações antigas. Nesses textos, eles não chamavam o mar de azul ou o céu de azul. No máximo, eles diziam que a aurora tinha dedos rosados ou que o mar era preto. Uma pesquisa conduzida pelo psicólogo Jules Davidoff, diretor do Centro de Cognição, Computação e Cultura da Universidade de Londres, investigou uma tribo da Namíbia, na África, cuja linguagem não tem nenhuma palavra para o azul. Mas, em compensação, a língua deles possui várias palavras diferentes para tipos de verdes. E daí, quando ele mostrou aos integrantes da tribo 11 quadrados verdes e um azul, eles não conseguiram achar qual era o quadrado que era diferente. Mas, se ao invés do azul, o quadrado fosse de um tom de verde levemente diferente, dificilmente detectado pela maioria das pessoas, esse a tribo conseguia destacar imediatamente. O linguista Guy, que eu mencionei antes, ele resolveu fazer essa experiência com a filha pequena dele. Ele ensinou para ela a palavra azul, mas ele garantiu que ninguém ensinasse que o nome da cor do céu em dia limpo era azul. Ela viu o azul em outros lugares, mas quando eles saíam em dias de céu limpo e ele perguntava qual que era a cor do céu, ela não conseguia responder. Levou muito tempo para ela associar pinturas e cartões postais com o céu azul e o céu azul que ela via quando ela olhava para cima. Ele percebeu que nada é tão óbvio quanto a gente pensa. Eu trouxe esses exemplos para que a gente perceba que se a gente não falar sobre as coisas, se nós não falarmos sobre sentimentos, pensamentos, sensações, impulsos que temos, como então que a gente vai reconhecer e lidar com eles, ter escolha sobre eles? Como eu vou saber lidar com a raiva, com a inveja, com os ciúmes, com o elogio, com a satisfação, com a mesquinhez, com o amor, com traição, luto, júbilo, felicidade, sofrimento, paz, se a gente não fala sobre isso? Se nós não associamos o nome ao seu significado e às situações em que ele se manifesta. Eu sei, na sociedade, nós temos códigos de conduta que variam de cultura para cultura, mas que na sua grande maioria estão nos falando sobre o equilíbrio entre altruísmo e egoísmo. Prospero e sobrevivo sendo mais altruísta do que sendo egoísta. Isso quer dizer que coisas como mesquinhez, inveja, traição, canalice, desonestidade, às vezes até sofrimento, são coisas que precisam ser evitadas. E muitas vezes sequer nós falamos sobre essas coisas. Mas não falar sobre elas não significa que elas vão magicamente deixar de existir. Lembra do Jung falando que se a gente não tornar inconsciente aquilo que eu não sei, consciente naquilo que eu sei, o que eu desconheço vai governar a minha vida? Então, nomear as coisas, principalmente nomear os sentimentos, é importante para a gente poder começar a lidar com eles e amadurecer. Pelos escritos de Platão, nós sabemos que as mulheres mais velhas contavam às suas crianças histórias simbólicas da antiga Grécia, mitoi. Era uma maneira de educar e despertar as crianças como futuros adultos para esse conhecimento mitológico, intuitivo, simbólico. Mas nós perdemos isso. Numa sociedade dualista que valoriza a razão e a lógica,
essa prática acabou sendo relegada como história de criança, quando na verdade é uma história para qualquer ser humano na sua jornada de transcendência. Então, embora possamos acreditar que os contos de fadas foram criados para transmitir valores morais para as crianças, a realidade é que na sua forma original, principalmente na Idade Média, essas histórias são para adultos, principalmente porque elas têm temas como adultério, incesto, canibalismo, mortes terríveis. Essas histórias eram contadas em reuniões para adultos, não em creches. Alguns folcloristas acreditam que esses contos transmitem lições sobre comportamento correto e assim ensinam aos jovens como ter sucesso na vida por meio de conselhos sobre o que é perigoso e o que deve ser evitado. Mas não é só isso. Eles também fornecem escapismo, entretenimento, porque tem um apelo atemporal. Eles podem fornecer uma fuga muito necessária dos estresses da vida diária. Embora em alguns aspectos esses eventos são polêmicos e traumáticos, por outro lado, essas histórias também oferecem um mundo de magia onde tudo é possível. Tudo é possível no mundo da magia, não no mundo literal. Esses contos inspiram criatividade e imaginação, porque são uma fonte de inspiração para muitos escritores, artistas, cineastas, com ideias e temas que podem ser explorados e reinterpretados de inúmeras maneiras. Ah, mas eu jamais vou me interessar por contos de fadas, eu não gosto dessas histórias, passo longe delas. Será? Quando nos interessamos por mitologia comparada, nós entendemos que os mitos têm 4 funções, 2 culturais, 2 subjetivas. Isso quer dizer que, entre outras coisas, e nós já falamos sobre isso, ao mesmo tempo que nós percebemos os motivos folclóricos, locais, étnicos dos contos, nós também vamos conseguir perceber, se assim a gente se propuser, claro, os motivos elementares, universais, primordiais. Então esses motivos primordiais não aparecem apenas nos contos de fadas especificamente, mas na música, na arte, no teatro, na política, na justiça. Muitos desses livros, séries, filmes, músicas se utilizam dessas imagens. Eu vou dar alguns exemplos mais populares. Frozen da Disney. Se você achou que Frozen da Disney era um conto de fadas original, sinto lhe dizer, ele é uma releitura da Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen. Ok, mas esse foi meio óbvio. Você já ouviu falar de um filme chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, de 2004? É um filme relativamente atual que, na verdade, é uma releitura moderna da Bela Adormecida. A Carolina Chamizo Baba, ela tem um perfil no Instagram, Era Uma Vez Outra Vez, onde ela compartilha um exemplo que depois que a gente fica sabendo, fica bem óbvio. A saga Crepúsculo, da Bella Swan, do Edward, do vampiro, do lobo, pois é. Se a gente prestar atenção nessa história, nós vamos ver que na entrelinha essa saga traz elementos que nós já vimos em outros lugares, em mais de uma história. Nós conseguimos reconhecer o lobo, repaginado, a fada madrinha, na cunhada que vê o futuro e ajuda, nós vemos o motivo do patinho feio na Bella com os colegas e nós vemos também os motivos da Bela e a Fera, sendo a Fera o vampiro Edward. Gostando ou não dessa saga, dessa autora, a gente não pode negar que foi um grande sucesso. Eu particularmente acho que não é somente o folclore da história em si o motivo do sucesso, mas sim as ideias elementares por trás dela, o que a gente consegue perceber quando se propõe enxergar nas entrelinhas, o que aquela parte de nós, da nossa alma, reconhece, mesmo que inconscientemente. Na verdade, a gente nem precisa ir muito longe numa ficção para perceber motivos universais repetindo. Vamos olhar para a vida real? Você consegue fazer uma analogia entre a criança pedindo comida no semáforo com a história do Joãozinho e Maria e o seu abandono pelo pai e pela madrasta por não ter o que comer? Você consegue visualizar os inúmeros casos de discrepâncias sociais onde a empregada doméstica é tratada quase como uma escrava? E lembrar das agruras que a Cinderela ou a Vassilissa passaram? Você consegue lembrar dos casos de pedofilia noticiados sofrido por crianças nas mãos de seus pais biológicos ou adultos próximos e lembrar do conto A Pele de Asno? Consegue lembrar de alguma mãe ou madrasta que empurrou, agrediu e quase matou quando não matou de verdade a filha ou enteada e lembrar da madrasta da Branca de Neve que queria que ela fosse morta? Esses exemplos são só para a gente perceber que os motivos desses contos não estão assim tão longe da vida real. Quando dizem que a vida não é um conto de fadas, eu penso, ainda bem. Mas na sequência eu também penso, tu que acha que a vida não é um conto de fadas? Tá ali, escancarado pra gente.
Claro que esses contos eles têm uma roupagem de séculos passados, de uma sociedade de anos atrás, como eu já mencionei repetidamente, e por isso que as releituras surgem, para a gente atualizar a roupagem do que há de essencial nessas histórias. O que não quer dizer que a gente não possa aproveitar as histórias que já existem com uma observação sensata. Quando nós entramos em contato com essas histórias, nós buscamos aquilo que eu já mencionei, o essencial. Quem entra em contato com essas histórias é aquela parte nossa que busca ser reavivada com essas manifestações dos arquétipos ou dos modelos que podem nos conduzir para o nosso próprio centro, para a nossa totalidade. Mas se contarmos essas histórias para as crianças hoje em dia, nós vamos estar incentivando elas a se alienarem da vida real, né? Acreditarem em algo que não existe. A vida não se resolve assim magicamente como nos contos de fadas. Eu nem vou trazer para essa discussão as letras de músicas explícitas que as nossas crianças são expostas repetidamente, ou os tipos de jogos que jogam repetidamente, ou o mundo virtual que habitam, que também supostamente estariam muito longe da vida real. A sensação que eu tenho é que esses argumentos, enquanto a gente não escolhe com qual perspectiva nós vamos entender essas histórias, acabam nos conduzindo para um lugar sem saída, uma busca infrutífera. Para sabermos quando e como usarmos uma história, para conseguirmos entender essas histórias, nós vamos precisar reconhecer que nós temos pensamento vertical e pensamento horizontal. O pensamento vertical é simbólico, intuitivo, sistêmico, analógico. O pensamento horizontal é científico, lógico, concreto, é linear. Nós aqui temos interesse em desenvolver o pensamento vertical. Na lógica, nós partimos do particular para chegar no geral e concluir por dedução. Na analogia, nós iniciamos no geral para chegar no particular e concluir por indução. Com um pensamento, eu estou sendo objetiva, com o outro, subjetiva. Se nós queremos desenvolver nossas emoções, amadurecer, lapidar nosso estar no mundo, né? Respeitar nossas relações, nós vamos precisar da perspectiva subjetiva. E aí o pensamento analógico será um grande aliado nessa nossa saga de conhecimento. E olha que interessante, é justamente esse pensar analógico, conceitual e, portanto, simbólico, que propicia ou impulsiona a descoberta de leis naturais. Anísio da Silveira disse que foi a partir da imagem de Deus Criador, imagem central e solar por excelência, que Kepler elaborou sua estrutura heliocêntrica do mundo. Um pensamento contribui para o outro. Nos contos é o pensamento analógico, simbólico, que vai nos permitir entender que, ao precisar, por exemplo, separar os grãos de lentilhas das cinzas, Cinderela chama as pombas para lhe ajudar. Ou seja, para conseguir chegar a tempo no baile, onde ela vai encontrar aquilo que ela precisa para estar inteira, onde ela vai encontrar aquela parte mais real, mais nobre de si mesma, ela precisa de discernimento. E esse discernimento, para saber o que é grão, o que é cinza, qual que é o grão bom, qual que é o grão mau, se dá através de uma pomba, um pássaro, um símbolo da paz. Então, por indução, para que eu esteja mais inteira, para que eu acesse aquelas partes mais superiores minhas, segundo uma possível interpretação deste conto da Cinderela, dessa parte, eu preciso saber a diferença entre o que é bom e é mal, entre o que é aproveitável ou não. E eu posso fazer isso com a ajuda da paz, se eu estiver em paz. Surpreendente, né? Como a gente consegue encontrar sentido nisso, não? Então tem alguma parte de nós que reconhece o sentido e o significado dessa imagem específica, sem que a gente precise ficar explicando da maneira como eu acabei de explicar. Nós entendemos intuitivamente e nós sentimos um contentamento depois de ouvir uma história. E se a gente ouvir uma história que está falando sobre o nosso momento específico atual, então, nossa, a sensação é de que a gente fez uma excelente refeição. E tudo isso acontece de um jeito que a gente não consegue explicar logicamente. Então me parece que utilizar esse tipo de histórias pede propósito, pede uma intenção clara. Talvez uma história dessas, contada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, não seja mais indicado. Nós precisamos de preparo, nós precisamos de bom senso para lidar com essas histórias, porque sim, a palavra que a gente pronuncia vai criar uma imagem.
Cada história, ou mesmo música que a gente ouve, cria imagens na nossa realidade imaginativa. E a gente já sabe que é lá o berço de novas coisas. Com repetição e com prática, essas coisas da realidade imaginativa podem muito bem vir a ser realidade concreta. E para a gente encerrar, eu acho muito bacana a gente falar da Lisa Cron, que fala que as histórias nos permitem simular uma experiência intensa sem ter que realmente vivê-las. As histórias nos permitem experimentar o mundo antes de realmente ter que experimentá-lo. Assim, estar em contato com essas histórias, refletir sobre elas, conversar sobre elas, é uma maneira muito saudável da gente abordar aqueles impulsos, aqueles sentimentos que, de outra forma, a gente não abriria espaço nas nossas relações, na sociedade, para serem vistos. Sentimentos que não são adequados, né, para o nosso convívio social. E me parece que reconhecer o mal, a inveja, a violência, a mesquinhez, num conto, por analogia, nomear esses sentimentos, entender o que eles significam, saber que a gente está falando de um outro lugar através de uma história, é muito mais salutar do que a gente não falar sobre isso. E torcer para que essas emoções não atrapalhem nossa vida, nos visitando em momentos que não são bem-vindas, quando a gente menos espera. Se a gente olhar ao nosso redor, para as nossas relações, para a saúde mental da nossa comunidade, nós vamos perceber que, possivelmente, é justamente desse espaço seguro que essas histórias nos proporcionam para falar de coisas desafiadoras que nós estamos precisando, para manter o nosso equilíbrio interno. E a regulação das nossas emoções por nós mesmos, sem virarmos dependentes de estímulos externos e químicos que não trazem liberdade, que não trazem sentido para a nossa vida, pelo menos não trazem aquilo que a gente almeja. E aqui eu me despeço torcendo para que essa série tenha mudado a sua perspectiva sobre os contos de fadas e que agora você possa acessar essas narrativas de uma forma que elas promovam o seu desenvolvimento pessoal. Abraços!